Continuando com as nossas aulas, vamos continuar nosso capítulo de distribuições multivariadas e vamos entrar hoje numa aula, numa parte, né, nessa aula, de, de um assunto que é mais aplicado, né, que são os testes de normalidade multivariada. Então, nós vamos dividir essa aula em vários tópicos, né, também, como nos demais casos, e o objetivo é a verificação da normalidade multivariada. Então, são testes para normalidade multivariada. Uma parte de inferência aqui dentro, que haja vista a importância da distribuição normal multivariada, que nós acabamos de ver todas as suas propriedades. Bom, nós vamos ver uma introdução, né, à verificação dos testes de normalidade, falar alguma coisinha a respeito. Vamos ver os testes univariados, testes multivariados, algumas referências que a gente usou aqui. Então, nessa primeira parte, vou fazer uma introdução e falar do principal teste univariado, que é o Q quadrado. Então, nós vamos fazer uma revisão também dos testes univariados. Então, verificação da normalidade multivariada. A introdução. A normal multivariada, ela é muito importante, né, na qualidade da inferência, porque a maioria das teorias, né, de inferência estatística multivariada, como no caso univariado, é baseado no pressuposto que a distribuição dos seus dados ou do resíduo de um modelo, quando nós tivermos um modelo com alguns fatores, a distribuição é normal multivariada, ou dos dados ou dos resíduos de um modelo linear, ou não linear também, multivariado. Então, os nossos dados ou resíduos são normais multivariados e isso impacta, se não for, na qualidade da inferência, né? Qualidade dos testes, no controle do erro tipo 1, no controle do erro tipo 2, na cobertura das regiões de confiança ou dos intervalos simultâneos. Então, a inferência é comprometida caso a normalidade multivariada não seja verificada, e daí é importante que a gente cheque esse pressuposto, ou nos dados ou nos resíduos dos modelos. Então, a maioria dos métodos é fundamentada nestes modelos, né? A maioria dos métodos teóricos que a gente vai apresentar nesse curso aqui e dos métodos existentes na inferência estatística. Muitos testes e procedimentos gráficos também existem para a gente fazer esse teste. E uma das alternativas é avaliar as marginais univariadas das p variáveis. Será que isso é totalmente certo? Então, esse é um procedimento, na verdade, um pouco questionado. Se o vetor aleatório x possui distribuição normal, a gente espera, a gente provou isso, que as distribuições marginais univariadas sejam normais, né? Que foi o teorema da distribuição marginal. Então, se cada um dos Q componentes marginais, se o x conjuntamente tem distribuição normal, terá distribuição normal univariada. No entanto, esse é o problema, as distribuições marginais normais univariadas não garantem que a distribuição conjunta do nosso vetor x será normal multivariada. Se o x conjuntamente, né, os seus componentes conjuntamente, possuírem distribuição normal, então, se o x for normal multivariado, as marginais serão normais univariadas. As marginais univariadas. Mas, se eu tiver distribuições normais normais univariadas para cada componente de um vetor, isso não me garante que a distribuição conjunta seja normal multivariada. Bom, mas se eu checar a normalidade e ela não for univariada de alguns componentes e ela não for observada, for descartada a hipótese de normalidade, isso pelo menos é um indicativo que a distribuição do vetor x não seja normal. Porém, se todas as marginais forem normais, eu não tenho como garantir, num teste, né? Não tem como garantir que a distribuição conjunta será normal, multivariada. Esse é o problema, né? Mas a gente vai ver, por razões didáticas, históricas, os testes de normalidade univariada, mas posteriormente a gente vai apresentar testes que são genuinamente multivariados.
Eu acho que muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ver o teste Shapiro-França, Shapiro-Wilk, sendo destrinchado, né, e apresentada a sua teoria. Então, e como que eles seriam aplicados, tá? Ou pelo menos a teoria não, mas qual a principal ideia que está por trás desses testes univariados? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Então, felizmente, muitos desvios de normalidade multivariados são revelados nas distribuições marginais e servem como um indicativo de não normalidade, como eu já havia falado. Mas, se todos os componentes marginais forem normais, não há como garantir a distribuição conjunta, porque não há garantia que essa recíproca seja verdadeira. Existem muitos contra-exemplos em que a distribuição de todas as variáveis são normais, mas a conjunta não é normal. No meu livro de probabilidade, eu falo sobre esse problema e mostro lá, teoricamente, um contra-exemplo desse. Vamos apresentar, está disponível na editora UFRA, na livraria da editora UFRA para compra. Vamos apresentar alguns testes univariados e multivariados de normalidade. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, para que as pessoas tenham contato com os testes de normalidade. Então, nós vamos considerar amostra aleatórios tamanho n. Então, nós vamos ter x1, x2, xj, um vetor genérico aqui, j variando de 1 a n, até xn, em que esses xj são elementos desse vetor, é um vetor p-dimensional, como a gente já viu, de variáveis aleatórias, né, univariadas, xj1, xj2, xjk, k é o késima variável, e xjp. Então, a késima variável da jésima unidade amostral, ela será representada por xjk. Então, essa é a observação aleatória do vetor x na jésima unidade amostral para a késima variável, k variando de 1 a p e j variando de 1 a n. Testes univariados de normalidade. Exemplos, os dados de Royson vai ser o exemplo que nós vamos usar para todos os testes que nós vamos apresentar. Então, esse exemplo tem duas variáveis, x1 e x2, concentração de hemoglobina, que é x1, e contagem de linfócitos mensurados em 20 pintores de carro. Então, são pintores de carro, então eles sofrem o efeito da tinta. Então, foi feita a análise de sangue, em que se avaliou a concentração de hemoglobina e a contagem de linfócitos. É um exemplo que está no artigo do Royson de 83, pode ser consultado lá na bibliografia posteriormente. Esse exemplo, né, dos pintores são 20 dados, então aqui é primeiros 10 e na sequência aqui, então, como não cabe, né, num único slide, eu optei por colocar aqui do lado a continuação. Então, eu tenho do pintor 1 ao 10, os valores, x1, que é a hemoglobina, concentração, e o outro da contagem de linfócitos. Até 10 primeiro, 10 segundo, mesma coisa, hemoglobina e linfócitos. Duas variáveis, as 20, n igual a 20 observações. Esse é o primeiro vetor multivariado, segunda linha, segundo vetor multivariado, terceiro, até o 20º vetor multivariado das duas variáveis. Então, esse exemplo nós usaremos para testar a normalidade. Então, nós vamos fazer testes univariados para x1 e para x2, dos 20 valores, e depois, conjuntamente, x1 e x2, um teste de normalidade bivariada. Então, a primeira decisão é especificar o número de classes para fazer o primeiro teste que nós vamos apresentar, que é o teste Q quadrado. Então, eu tenho uma sequência de passos. A primeira decisão é quantas classes que eu vou fazer, que eu chamei de L aqui. No meu livro de estatística básica, eu chamo de K. Mas K já estou usando para variáveis aqui. Então, se o número de classes é grande, o histograma resultante é irregular e a acurácia da estatística do teste é afetada por causa dos pequenos valores esperados em determinadas classes. Tem muita classe, poucas observações por classe, então dá um histograma muito irregular. E se eu faço um número pequeno demais de classe, então eu tenho grandes desvios de normalidade, seriam obscurecidos tanto no histograma quanto na estatística do teste. Então eu suavizo demais o histograma e ele fica com bastante deficiência. Então, um critério empírico que tem funcionado bastante é determinar o número de classes, KL, como sendo o inteiro mais próximo de raiz de n se o n for menor ou igual a 100 e 5 log de n se o n
log na base 10 de n se o n for maior que 100, inteiro mais próximo. Então, por exemplo, se o n é 100, raiz de 100 dá 10 classes, então eu vou agrupar em 10 classes os 100 dados que eu tenho. E log de 100 é igual a 2 vezes 5 igual a 10. Então, daria o mesmo número. Então, a função logaritmo e a função raiz de n, nesse ponto de n igual a 100, elas dão o mesmo valor. Se eu tivesse 10.000, raiz de 10.000 seria igual a 100 classes. E se eu usar o critério do logaritmo, 10.000 dá 10 a quarta, eu faço 20 classes, 5 vezes menos. É porque a função logaritmo tem um crescimento menor, né, do que o crescimento de raiz de n. Portanto, o número de classes é bem menor se eu uso a função logaritmo. Então, passou de 100, para não ter um número excessivo de classes, eu uso logaritmo de n. Então, um outro critério que a gente pode usar é o critério de Scott, que o número de classes é igual à amplitude total da k-esma variável, vezes raiz cúbica de n, dividido por 3,49 vezes o desvio padrão no denominador, mais 1. Então, o número de classes para ser usado. Eu prefiro o primeiro critério aqui. Esse critério aqui é um critério que faz é baseado no quadrado médio dos desvios entre a esperança dele, do desvio entre a real distribuição normal e a estimativa dada pelo histograma ou polígono de frequência. Então, esse AK é a maior menos menor observação da k-esma variável, desvio padrão, XNK e X1K, os índices entre parênteses são máximo e mínimo, que são estatísticas de ordem, para a k-esma variável. A amplitude de classe da k-esma variável, que é o segundo critério, né, depois de determinado número de classes, é dividir a amplitude total por L menos 1, porque a gente não começa com o menor valor para começar as classes. As classes são os intervalos. A gente começa um pouquinho abaixo do limite do menor valor observado, que é T sobre 2, que é essa amplitude de classe. Então, a amplitude de classe é o comprimento dos intervalos. Para k-esma variável, esse índice K é para k-esma variável. Então, o limite inferior da primeira classe para k-esma variável é o menor valor da k-esma variável menos C sobre 2. E os limites superiores são obtidos somando ao limite superior a amplitude de classe. E esse limite superior vira o limite inferior da próxima classe, que você soma C, e aí você vai obtendo até fechar a ZL classe. A frequência observada, você conta o número de elementos na amostra original da k-esma variável. A frequência esperada, você pode computar as probabilidades da variável aleatória xk cair entre um limite, o limite inferior, e o limite superior da classe, e multiplicar por n. Aí você usa o modelo que está sob a hipótese, que é o modelo normal. Ou, na primeira ou última classe, são consideradas as probabilidades, são computadas para os intervalos de menos infinito, então o limite inferior vira menos infinito, e na última classe o limite superior vira mais infinito. Então, a probabilidade de xk é menor que o limite superior da primeira classe, e na última classe, a probabilidade de xk é maior que o limite, maior ou igual ao limite inferior da L-esma classe para k-esma variável. Com a média e variância, como a média, a variância μk e sigma kk são desconhecidos, devemos estimá-las na amostra, então a gente usa os estimadores x barra skk, que nós aprendemos anteriormente, e calculamos a probabilidade, estimamos essa probabilidade das observações caírem na k-esma classe, fazendo a probabilidade acumulada, o Fão da normal padrão em Z2LK menos Z1LK, em que Z1LK é o limite inferior menos a média dividido pelo desvio padrão, e o C2 é o limite superior da classe menos a média dividido pelo desvio padrão, ou seja, são os limites inferior e superior padronizados. Então, o Fão da normal no limite superior padronizado menos o Fão. No R, você usa o P-norm aqui, e com o P-norm aqui você acha essa probabilidade. Multiplica por N, você tem a frequência esperada. Para a primeira e última classes, o Fão do Z2LK é 1 menos o Fão do Z1LK. Fão do Z2LK a primeira classe, né, que é do limite superior para baixo, é simplesmente o Fão, e na última classe é do
Se você achar o EFão do valor padronizado do limite inferior da classe, você vai ter a probabilidade abaixo dele. Você quer a probabilidade acima, então você subtrai de 1. E esse EFão é o P-norm do R, que é a integral, né, até o ponto Z que está aqui. Aqui, como variáveis aleatórias, quando você tiver o valor, você substitui os valores da variável aleatória pelos valores padronizados e você terá esse EFão no valor padronizado. Né? Então, esse EFão aqui, por enquanto, é uma variável aleatória. Do jeito que está ali. P-norm no R. P-norm. P de probability, norm de normal, né? Que é a função do R. Então, aí você calcula, multiplica essas probabilidades pelo N, tem as frequências esperadas, então você pega a frequência observada menos a frequência esperada, ao quadrado dividido pela frequência esperada, em cada uma das classes, soma, e você, para todas as L classes, você vai ter uma variável Q quadrado que segue uma distribuição Q quadrado com Ni graus de verdade. A definição desse Ni varia muito entre alguns autores, há muita controvérsia entre eles. Alguns autores recomendam número de classe menos um número de parâmetros estimados, e alguns autores simplesmente número de classe menos 1. O Moody discute esse aspecto e mostram que, Moody et al., né, e os colaboradores, mostram que quando são utilizados estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros, os graus de liberdade se situam entre L menos 1 menos K, menos um parâmetro, e L menos 1. Então, não dá para precisar corretamente. Neste livro, a gente vai optar por um aspecto mais conservativo desse teste, que é usar L menos 1. Se eu uso menos graus de liberdade, subtrair o número de parâmetros, eu estou sendo mais liberal no teste. E o Q quadrado é muito problemático, então a gente usa o critério mais conservativo, que é usar o L menos 1. Então, assim, a hipótese de normalidade ela deve ser rejeitada para um nível nominal de significância alfa se o Q quadrado calculado para cada uma variável for superior ou igual a um quantil superior a alfa com esses Ni graus de verdade, que é L menos 1, da distribuição de Q quadrado. Então, é o quantil sem alfa por cento superior da distribuição Q quadrado com L menos 1 graus de verdade. Então, um exemplo aqui do teste Q quadrado, nos dados de Royston, testar a hipótese que as duas variáveis marginalmente possuem distribuição univariada dos normais. Então, achando a raiz de 20, eu tenho 4,47, eu arredondei para 5 classes aqui. A variável x1 igual a 20 menos x20 menos x1 é 16, maior menos menor, 3,5, amplitude total. 3,5 dividido por 4 dá 0,87, arredondei para 0,88. O limite inferior é o menor valor, 3,4 menos 0,88 dividido por 2. Dá 13,4 menos 0,88 por 2, 12,96. E aí, 12,96 mais a amplitude de classe, que é 0,88. Eu tenho esse limite, 3,84 mais 0,88 eu tenho esse. Ele vira o limite inferior da outra classe, mais 0,88 eu tenho esse, e assim por diante, até chegar na quinta classe. Então, o limite inferior faz parte se for ocorrer dessa classe, o limite superior não faz. Então, o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Os pontos médios da classe são simplesmente obtidos somando esses dois limites e dividindo por 2, soma e divide por 2, soma e divide por 2. Há uma coincidência do limite inferior por esse algoritmo com o menor valor da amostra e o limite superior com o maior valor da amostra, exceto por algum arredondamento, 16,9, 13,4. Então, o último valor não deu exatamente 16,9, deu 92. Contamos quantos dados tem em cada classe. Total, obviamente, tem que dar 20, que é o tamanho da nossa amostra. E as frequências esperadas. Calcular a probabilidade do x normal ser menor que 13,84. Está entre 13,84 e 14,72, e assim por diante. Maior que 16,48 no último. Aí eu tenho que padronizar, subtrair a média amostral, dividir pelo desvio padrão e multiplicar por n essa probabilidade. Eu vou ter as frequências esperadas, que vai dar aproximadamente 20, por causa dos arredondamentos. Também pode dar 20 certinho. Então, por exemplo, a probabilidade de x1 ser menor que 3,84 da primeira classe é z1, 3,84 menos a média e o desvio padrão. Média e a variância 0,88, 24, raiz disso é o desvio padrão. Então, 13 menos 15 dividido por raiz de 0,88, que dá a probabilidade de z ser menor que menos 1,27. Vou lá no R, P-norm de menos 1,27, acho 0,10.
10% de 20 dá 2. É 10, um pouquinho, 203. Então, multiplico por N. Arredondo por uma certa quantidade de casas. E aí faço isso para todos. Para a segunda classe, padronizo esse limite que eu já havia padronizado, o outro limite, subtraio a média, que é o 15, divido por raiz de 0,88, vou achar 0,84, o efão aqui, menos o efão desse, P enorme desse, menos P enorme desse, eu tenho 0,26, multiplico por 20, eu tenho a frequência esperada, 5,34 e assim por diante até a última classe. Depois eu faço Q quadrado, que é frequência esse menos esse ao quadrado dividido por esse menos esse ao quadrado dividido por esse, até esse menos esse ao quadrado dividido por esse, 24. Então, 2 menos 203 ao quadrado dividido pela frequência esperada, 2 menos 1.24 ao quadrado sobre 1.24 na última classe, extensão para 12, deu 1,83. E o Q quadrado com quantia superior dele, 5%, com 4 graus de verdade, achei 9,48. Como 1,83 é menor que 9,48, não há evidência significativa no nível nominal de significância 5% para rejeitar a hipótese nula de anormalidade. Então, nossa hipótese que a nossa variável x1 segue o modelo normal. Então, não foi rejeitada porque o valor obtido é menor do que o valor de Q quadrado de 9,48 tabelado, que é o quantia superior de 5% da distribuição de Q quadrado com 4 graus de verdade. Para outra variável, a média deu 20, a variância deu 37. As frequências esperadas, as classes, mesmo procedimento. Cálculo das probabilidades está menor que 12,13, entre 12,13 e 18, e na última classe maior que 30, multiplicado por N, eu tenho as frequências esperadas. Bem próximo das observadas, então quando eu calcular o Q quadrado, isso menos isso ao quadrado dividido por isso menos isso ao quadrado dividido por isso, etc., somados, eu vou achar um valor de Q quadrado calculado, 2, para a segunda variável, de 1,28. E o Q quadrado, 9,5, 9,49. Portanto, 1,28 é menor que 9,49, região de não rejeição da hipótese. Então, não há evidências significativas para rejeitar a hipótese nula de normalidade. Como ambos os testes marginais, em ambos os testes marginais, não houve rejeição da hipótese, inferimos que existe uma forte evidência, mas não podemos afirmar isso, como já havia falado, de que haja normalidade bivariada, porque normais univariadas não garante normalidade bivariada. Então, a gente pode falar em uma forte evidência, não é uma constatação científica. Se eu tivesse rejeitado alguma hipótese, eu poderia pensar na possibilidade de que a distribuição conjunta não fosse normal bivariada. Mas aqui, então, descartar eu posso, mas afirmar que é normal eu não posso com certeza. Tá? Certeza nunca vou ter mesmo num teste tradicional, mas aqui é menos provável ainda porque não há garantias de distribuições normais univariadas que garantam conjunta normal. Então, no próximo aula nós vamos ver testes de simetria e curtose, univariados, marginais. Então, nossa aula vai terminar nesse ponto. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei bastante rapidinho disso, porque é um assunto bem trivial que a gente fala até na graduação dos cursos de estatística. Então, até a próxima aula, quando nós vamos falar os testes de simetria e curtose. Até mais, muito obrigado por assistirem.